Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos falar de Bayern de Munique nesse vídeo aqui, projetar o duelo contra o Real Madrid, um dos maiores clássicos europeus dentro da Liga dos Campeões da Europa e, obviamente, analisar o Bayern, o que foi a temporada até esse momento, as frustrações, as alegrias e projetar por que o torcedor bávaro pode ganhar confiança para esse duelo contra um Real Madrid que chega como favorito e muito por conta de tudo de errado que aconteceu na temporada bávara e tudo de certo que aconteceu na temporada da equipe de Carlo Ancelotti. Portanto, chegue aqui nesse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve aí no canal porque vai valer a pena. Espero eu, tá? Não estar vendendo alguma coisa que, enfim, não é verdade. Mas a gente vai trocar essa ideia e eu quero também saber de vocês, por isso pedido dos comentários. Começo dizendo que esse, para mim, é o maior clássico a nível europeu da Liga dos Campeões da Europa. É óbvio, né? Se Barcelona e Real Madrid se enfrentarem, tem a ver com o âmbito do país, ou até mesmo um derby. Mas a nível europeu, de dois gigantes, cada um no seu país, esse é um duelo imperdível. A história diz isso. São 26 confrontos entre Real Madrid e Bayern de Munique. Nunca se enfrentaram numa final, o que é uma pena, mas o equilíbrio reina quando o assunto é esse clássico. Estamos falando de 12 vitórias do Real Madrid, 11 vitórias do Bayern de Munique e 3 empates. O bom deles não se enfrentarem na final deste ano é que a gente vai ter a oportunidade de ver dois duelos, né? Se fosse só um jogo, seria mais importante, valeria título, mas esses dois duelos chamam a atenção. O tal favoritismo do Real Madrid vai de encontro com o que eu vinha dizendo sobre a temporada fraca do Bayern de Munique. E com muitos fracassos, desilusões para o torcedor. A Liga dos Campeões se transformou a última bolacha no pacote, a última chance de conquistar um título, né? De não passar em branco na temporada. E o grande problema disso é a expectativa que se criou lá no início da temporada. Primeira temporada cheia, vamos dizer assim, do técnico Thomas Tuchel, já que ele assumiu na metade para o final da última temporada, naquela loucura coletiva de trocar o Nagelsmann pelo Tuchel, com a desculpa de não perder a tríplice coroa, e no final das contas, meu amigo, o que aconteceu é que o Tuchel quase perdeu tudo, né? Só não perdeu porque na Bundesliga o Dortmund vacilou no último jogo em casa e o Bayern de Munique conseguiu conquistar o seu 11º título consecutivo, temporada passada. Criou-se uma expectativa que com a pré-temporada, o trabalho de Thomas Tuchel, um cara acostumado com grandes palcos, o Bayern poderia desenvolver um grande trabalho. Ainda mais contratando o jogador mais caro da história da Bundesliga, o capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane. 100 milhões de euros, um pouquinho mais do que isso, substituindo a sombra deixada por Robert Lewandowski dentro de um time que, historicamente, sempre teve um centroavante de elite, goleador, que levava muitas vezes o time nas costas. Harry Kane chegou. As expectativas eram muito altas para aquilo que poderia ser a temporada. Só que as frustrações começaram cedo. Perdeu a Supercopa da Alemanha para o RB Leipzig de uma forma muito ruim, jogando em casa na Allianz Arena 3-0 e deu aquele estalo de que as coisas poderiam correr mal, né? Mesmo assim, na Bundesliga, o início não foi avassalador. O Bayern de Munique nunca foi um rolo compressor nessa temporada. Teve algumas goleadas emblemáticas, mas nunca demonstrou essa confiança toda no nível de jogo, na forma de jogar e também na fome e no foco. Mas foi levando, né, no início da temporada, com um jogo bom ali, um jogo mais ou menos aqui, um primeiro tempo bom ali, um segundo tempo mais ou menos. E dentro do campeonato alemão foi acumulando pontos, rivalizando com o Bayer Leverkusen. Dentro da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra Manchester United, Copenhagen e Galatasaray, nadou de braçada. Mas isso não é nenhuma novidade para o Bayern de Munique, né? É um time que dentro da fase de grupos costuma ser um bicho-papão. E nos números tivemos 16 pontos para o Bayern de Munique, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota nos 6 jogos possíveis, né? 12 gols marcados, 6 gols sofridos. Foi um time que cumpriu o seu papel, apesar da falta de brilho dentro da fase de grupos da Liga dos Campeões. E o Harry Kane foi correspondendo dentro de campo sempre, marcando gols decisivos, marcando gols importantes, fazendo grandes exibições. Pelo menos nessa expectativa o torcedor
saindo com um sorriso no rosto. Só que em determinado momento as coisas começaram a falhar, especialmente nos jogos grandes e mais importantes. Contra o Bayer Leverkusen, por exemplo, empatou na Allianz Arena e perdeu por 3-0 jogando fora de casa, um jogo que praticamente deu adeus ao título bávaro nessa temporada. Perdeu pontos bobos durante a Bundesliga e acabou sendo eliminado de forma muito precoce na Copa da Alemanha, na Pokal, por um time de terceira divisão, o Saarbrücken, o que é uma vergonha para o Bayern de Munique, né? Ou seja, viu o Bayer Leverkusen, um super Bayer Leverkusen, imparável na temporada, invicto na temporada, largar muito na frente na Bundesliga, não dava mais para pegar, ficou sem a Copa da Alemanha, ficou sem a Supercopa e, de quebra, ainda teve muitos sustos nas oitavas de final da Liga dos Campeões, né? A gente está falando do jogo contra a Lazio, primeiro jogo, perdeu o jogo com o Pamecano expulso na Itália por 1-0 no pior momento da temporada. E aí a diretoria resolve anunciar a saída do técnico Thomas Tuchel no comando da equipe no final da temporada. Uma espécie de aviso prévio, né? Para ele, já que ele tinha mais um ano de contrato, o que é um freio de mão puxado na temporada do Bayern de Munique. Olhando para aquilo que foi o trabalho de Thomas Tuchel, é justificada essa atitude da diretoria, não é normal, porque geralmente isso acontece no final da temporada e não no meio da temporada, porque foi um trabalho bem raso. Vamos dizer o seguinte, o DNA do Tuchel nunca bateu com o DNA do Bayern de Munique. E nesse meio do caminho, rusgas e cicatrizes foram se acumulando e a coisa ficou insustentável. O Tuchel não tinha o apoio de 100% dos jogadores. Aliás, muitos deles insatisfeitos exatamente com a questão de posicionamento e oportunidades. O Tuchel não tinha mais o apoio da diretoria porque não recebeu reforços em posições estratégicas que pediu, como, por exemplo, um primeiro volante. Teve toda aquela história do Palhinha, que quase foi contratado, não foi. No último dia da janela, tirou fotos com a camisa do Bayern e isso não aconteceu. E sempre foi uma briga do Tuchel com a diretoria. E os resultados ruins, com performances muito abaixo. Neste jogo contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, na Bayer Arena, foi uma delas que vai na conta inteira do técnico Thomas Tuchel, que resolveu inventar na escalação para tentar parar o time de Xabi Alonso. A invenção saiu tão mal que acabou perdendo por 3-0 num jogo onde o mundo parou para assistir. E outros pontos perdidos. Então a demissão acontece, mas ele continua na equipe. Curiosamente ou não, a equipe melhora depois da demissão. Primeiro porque tira um pouco da pressão em cima dele, do trabalho, em cima dos jogadores, e já se vislumbra um futuro diferente. Ou seja, o Tuchel não tinha mais que agradar ninguém dentro do vestiário. Ele começou a colocar em prática as ideias dele. E quais foram? O Kimmich, que era um dos jogadores que reclamava porque queria jogar de primeiro volante, só que para o Tuchel isso não funcionava, foi para a lateral direita, onde ele, curiosamente, é um dos melhores jogadores do mundo, então deu muito certo essa mudança que o Tuchel queria. Outros jogadores começaram a subir de performance e ele começou a dar também chances para alguns jogadores da base, como o Pavlovic, ganhando uma vaga no meio-campo. O Rafael Guerreiro, que antes era um eterno reserva, começou também a ter oportunidades. Com isso, alguns jogadores que estavam muito mal começaram a melhorar, como por exemplo o Sané, o próprio Goretzka, o Musiala. E o time foi, de uma certa forma, se encontrando. Na linha do que eu estava falando da Liga dos Campeões, o jogo de volta contra a Lazio é um murro na mesa do Bayern de Munique. Tudo que era de ruim estava acontecendo. Mas o técnico Thomas Tuchel deu um murro na mesa. Ou melhor, um chute na caixa d'água, literalmente, no vestiário, numa preleção que é famosa agora em Munique, onde ele quebra o dedo do pé. Se emociona, inflama os jogadores e o Bayern de Munique, cumprindo taticamente o que o Tuchel queria, consegue atropelar
a Lazio no jogo da volta e garantir a classificação para as quartas de final. 3-0, fora o show, com um time muito mais faminto, focado, remando para o mesmo lado. E isso é tão importante nesse momento contra o Real Madrid, porque ficou também evidenciado na partida contra o Arsenal. Como eu disse, esqueçam aquele tal rolo compressor. O DNA do Tuchel é muito mais um jogo reativo, estratégico, olhando para aquilo que o adversário tem para oferecer e se adaptando e conseguindo colocar suas peças como se fosse um jogo de xadrez de uma forma coerente e compactada, do que propriamente aquele time avassalador que nós vimos e que o Bayern ficou refém por muito tempo, que era o rolo compressor em 2020. Jogando com a linha alta, destemido, se tomasse um gol faria 3, 4, 5. Não existe mais isso. E demorou para a ficha cair, demorou para todo mundo remar para o mesmo lado. Só que os duelos contra o Arsenal, nas quartas de final, mostraram que todo mundo agora está remando para o mesmo lado. Primeiro jogo 2-2 no Emirates, uma partida sensacional do Gnabry, muito boa do Sané, uma partida excelente do Kimmich, o Harry Kane fazendo gol no Arsenal, sendo importante, enfim. O time ganhou força e decidiu em casa. Mais um jogo onde a estratégia de Thomas Tuchel funcionou na perfeição. Inclusive na Baviera é tratado como uma masterpiece, né, de Thomas Tuchel dentro desse universo do Bayern de Munique. 1-0, gol do Kimmich, onde ele colocou dois laterais esquerdos dentro de campo, o Mazraoui como lateral e o Rafael Guerreiro como ponta esquerda, já que não poderia contar com o Gnabry e o Coman, que estavam machucados. Travou os ataques do Arsenal pela direita e conseguiu atrair o Arsenal numa das coisas que eles fazem de melhor, que é a pressão alta, utilizando o Neuer como um líbero e saindo desse sufoco diversas vezes, cansando a equipe do Arsenal e dando bote na hora certa no segundo tempo para fazer 1-0 e sair da Allianz Arena com a classificação. Foi uma obra de arte estratégica do técnico Thomas Tuchel. Isso é visto por todo mundo na Baviera e ele consegue estar na semifinal da Champions. Olhando para as individualidades, é uma temporada em que a dupla de zaga do Bayern de Munique foi muito mal e demorou para encaixar uma dupla, tanto que agora a dupla titular é formada por De Ligt, que não era titular em muitos jogos durante a temporada, e por Eric Dier, que chegou como uma espécie de tampão, uma quarta opção na janela de inverno e ganhou, junto com o De Ligt, essa titularidade. O Upamecano e Kim Min-jae muito mal. Demorou para o técnico Thomas Tuchel perceber isso e cravar que a dupla titular seria Kim Min-jae e Eric Dier. Kimmich na lateral direita, na esquerda Davies, que não jogou o primeiro jogo por estava suspenso, e faz uma temporada muito abaixo. Talvez nesse jogo contra o Real Madrid também não seja titular, porque Mazraoui foi muito bem, como eu falei, com o Rafael Guerreiro à frente. No meio campo, Laimer, jogador mais de contenção, ao lado de Goretzka. Pavlovic pode ganhar essa possibilidade. Musiala na frente deles, né, na linha de 3 ali, antes de chegar no centroavante. Lado esquerdo com o Rafael Guerreiro, com a possibilidade do retorno de lesão do Gnabry, que não jogou o segundo jogo contra o Arsenal, e pelo lado direito o Sané, Harry Kane na frente. O grande problema em termos de lesão, meus senhores, está com o Coman, que não joga mais nessa temporada. Mas fora isso, o Bayern tem recuperado jogadores e provavelmente terá uma força quase máxima para encarar o Real Madrid. E uma coisa positiva é que, como a Bundesliga já foi, o Bayer Leverkusen venceu a Bundesliga até agora invicta, né? Até o momento da gravação desse vídeo, com 14 pontos a mais que o Bayern de Munique. Neste momento não tem que se preocupar mais com o seu campeonato nacional, está focado na Liga dos Campeões. É a última bolacha no pacote. Olhando para o principal protagonista, Harry Kane, é uma temporada dos sonhos, em que o time não acompanhou a qualidade do reforço do centroavante bávaro. São 41 gols até aqui, até o momento da gravação desse vídeo, 13 assistências, né? É o atual chuteira de ouro, né, na corrida pela chuteira de ouro, e briga, obviamente, dependendo do resultado da Liga dos Campeões, da Eurocopa, por uma bola de ouro. É um jogador
importantíssimo nesse esquema, porque mais do que ser um número 9, ele se adapta também a jogar de número 10. Abre muitos espaços, puxa a marcação, consegue baixar bolas e consegue realmente fazer com que o time jogue. É um playmaker e consegue fazer os gols. Completo em termos de passe, organização, finalização e liderança. É o principal jogador do Bayern e a principal esperança do Bayern contra este Real Madrid. Manuel Neuer não o citei, mas também tem sido fundamental. Ele que voltou de lesão no meio da temporada, né? E também por isso o Bayern sofreu. Se tornou o goleiro com mais jogos a não ser vazado dentro da Liga dos Campeões. 58 partidas. Isso no último jogo contra o Arsenal. E Thomas Müller passou dos 150 jogos com a camisa do Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa. Também é um amuleto da sorte que tem saído do banco de reservas, mas é uma das grandes lideranças do clube. Como é que eu vejo o jogo contra o Real Madrid? Eu acho que o Bayern de Munique vai ser estratégico, não vai dar campo para os contra-ataques e as transições ofensivas do Real Madrid, vai se compactar como se compactou contra o Arsenal e vai tentar dar a bola ao Real Madrid para recuperá-la e aí sim fazer o seu jogo na transição ofensiva. Acho que o Bayern vai ter um comportamento muito atípico do que todos esperam do Bayern de Munique. E isso vai ser fundamental para tentar surpreender o time de Ancelotti, que tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, essa legião de jogadores que a gente já conhece e até por isso também tem aí o seu favoritismo nesse duelo. Uma outra coisa que o torcedor pode se apegar, para a gente finalizando aqui, é o histórico de Thomas Tuchel, que vai transformando o Bayern cada vez mais em Chelsea de 2021, campeão da Liga dos Campeões. Contra o Real Madrid. O Tuchel nunca perdeu do Real Madrid e se enfrentaram algumas vezes pelo Borussia Dortmund, lá atrás, pelo Paris Saint-Germain e a última vez contra o Chelsea, exatamente em 2021, exatamente nas semifinais, e o Tuchel não deixou escapar a classificação. Portanto, meus amigos, é um duelo que quem gosta minimamente de futebol não pode perder. E para o torcedor bávaro, fica a esperança de salvar a temporada com o título da Champions, o que não estaria nada mal. Tchau!